Boa noite. Boa noite. Um temporal no início do outono provoca inundação e mortes na região metropolitana do Recife. A Rússia intensifica os ataques a Mariupol depois de a Ucrânia rejeitar a rendição da cidade portuária e estratégica. Em discurso para o parlamento italiano, o presidente Volodymyr Zelensky diz que o país dele vai ser a porta de entrada das tropas russas para a Europa. Na Rússia, o principal opositor de Vladimir Putin é condenado a mais de 9 anos de prisão. Um estudante esfaqueia 2 colegas numa escola de São Paulo. Numa conversa gravada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o presidente Bolsonaro pediu que priorizasse todos que são amigos de um pastor. O Superior Tribunal de Justiça condena o ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula por dano moral. O caso se refere à entrevista em que o então procurador da Lava Jato apresentou a denúncia contra Lula no caso do Triplex. O Jornal Nacional está começando. 2 pessoas morreram em consequência de um temporal que começou ontem à noite na região metropolitana do Recife. É um problema que se repete a cada chuva mais forte. Ruas alagadas, sufoco para motoristas e pedestres. A gente não tem um sossego de chegar, vir para trabalhar, tipo de chuva, porque a gente já sabe que vai acontecer isso. Em um dia, choveu quase a metade do que era esperado para o mês inteiro na capital pernambucana. Dona Fátima tem uma loja de roupas e passou o dia todo secando o chão para não danificar as mercadorias. Improvisou uma barreira para conter a água. Eu faz pouco tempo, né? 1 ano que eu moro aqui, mas a vizinha disse que há 30 anos isso aqui continua do mesmo jeito. Na cidade vizinha de Camaragibe, a chuva que caiu em apenas um dia era esperada para 3 semanas. Um adolescente de 16 anos morreu afogado. Ele caiu num bueiro e foi arrastado para esse canal. Desespero também para os moradores das áreas mais altas de Camaragibe. A Defesa Civil do município registrou pelo menos 10 deslizamentos de barreiras e 500 pessoas ficaram desalojadas. No começo da noite, bombeiros encontraram o corpo de um homem numa área de difícil acesso, a 4 quilômetros do centro de Camaragibe. A casa dele foi atingida por um deslizamento de terra ontem à noite. A casa era toda de pau a pique, então no que ela desabou, né, muita estrutura de madeira, porque ela é só de madeira e barro. Então, muita estrutura de madeira, a gente teve que fazer muitos cortes com motosserra para poder liberar a área, tanto a área para trabalhar como para liberar a área do corpo especificamente. O Serviço de Meteorologia de Pernambuco emitiu um alerta para a possibilidade de mais chuvas na região metropolitana. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil, começando pelo Nordeste. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner. E para você também. O Nordeste vai ter mais dias de temporal nessa semana, principalmente no litoral. Pode chover cerca de 175 milímetros na região de Maceió, 200 em São Luís, 210 no Recife e 250 milímetros em Fortaleza. É muita chuva para poucos dias. O solo vai ficando encharcado, o que aumenta o risco de deslizamento e os rios mais cheios podem transbordar. Em Teresina e Natal também vai chover muito e março já está mais chuvoso que o normal nas duas. João Pessoa e Aracaju também já ultrapassaram a média de chuva do mês e vem mais água por aí. O que vai manter o tempo instável no litoral nordestino é a umidade que chega do mar. Ela está mais forte, ajudando a formar nuvens carregadas. Já no norte da região e também do Brasil, a zona de convergência intertropical e o calor e a umidade da Amazônia são os responsáveis pela chuvarada. Do oeste do Paraná até o de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, áreas de baixa pressão vão fechar o tempo. A Defesa Civil Gaúcha emitiu esse aviso de temporais com chuva volumosa em todo o estado até sexta-feira. Amanhã, as tempestades começam pelo oeste e ao longo do dia vão se espalhando pelas outras regiões. A quarta-feira também começa chuvosa em Vitória, depois melhora a partir da tarde. No norte, Manaus e Belém são as capitais com previsão de mais chuva. Já em Cuiabá, Campo Grande e Florianópolis, as pancadas de chuva vêm mais isoladas, assim como na região de Salvador e também no Distrito Federal. Não chove nessa área amarela aqui, que passa pelo centro-oeste da Bahia, sul do Tocantins, grande parte de Goiás, leste de Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas,
também pela região serrana do Rio de Janeiro, São Paulo e centro-leste do Paraná. Inclusive, o friozinho dos primeiros dias do outono já vai perder força. Amanhã à tarde volta a fazer calor em Curitiba e também em São Paulo. E vai esquentar mais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em Goiânia. Todas elas com predomínio de tempo firme, Renata. Obrigada, Eliana. Nesse Dia Mundial da Água, um ranking revelou a desigualdade do saneamento básico no Brasil. E como isso tem impacto direto na vida das pessoas. Um rio que não é saudável deixa doente quem mora perto. E essa é uma vizinhança imensa. 100 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto, segundo um estudo do Instituto Trata Brasil, feito com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. E na conta oficial nem sempre entra quem vive em condições precárias e invasões. O cômodo que a Adriana divide com mais 4 pessoas na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, fica à beira do córrego. É para onde vai a água suja do banheiro e da pia. Barata, rato, é o que mais tem. Ainda mais tempo de calor aqui, que eu tenho que ver como fede aqui. Isso aqui, tempo de calor, isso aqui a gente não aguenta. A gente não aguenta ver as crianças tudo passando mal aí, ó. E segundo o levantamento, só metade do esgoto que é coletado no país é tratada. Da análise das condições de saneamento nas 100 cidades mais populosas do Brasil, saiu um ranking com as 20 melhores e as 20 piores. Nas primeiras posições predominam as cidades do Sudeste e Sul do país. Santos, Uberlândia, São José dos Pinhais, São Paulo e Franca encabeçam a lista. Nas últimas colocações, há 9 capitais, todas das regiões Norte e Nordeste. Os piores municípios do Brasil em saneamento são Macapá, Porto Velho, Santarém, Rio Branco e Belém. Na capital do Pará, moradores do bairro da Terra Firme convivem há décadas com o esgoto que não é tratado. A prefeitura diz que vai marcar uma visita técnica, mas enquanto isso, buracos, poças, lama e alagamentos impedem que eles saiam de casa. Isso quando não perdem tudo. Tive uma vez, eu cheguei aqui, a água entrou. Foi mesa, foi cadeira, foi tudinho, foi tudo jogado fora. Os dados refletem a desigualdade econômica dentro do Brasil. O estudo mostrou que as cidades mais adiantadas na solução dos problemas de saneamento foram as que mais investiram. Até aí nenhuma surpresa. O que chamou mesmo a atenção de quem fez a pesquisa foi a diferença de valor. Os municípios em melhor situação investiram em média R$ 135 por habitante. Já nas cidades com piores condições, a média foi de R$ 48. A presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, diz que políticas de saneamento precisam ter prioridade. O saneamento básico está relacionado diretamente com a saúde da população. E, ao mesmo tempo, quando se investe em saneamento básico, há o desenvolvimento daquela região, um melhor turismo, melhor valorização imobiliária e todos os benefícios que vêm com a instalação desse serviço, que o próprio nome já diz, é básico. O marco legal do saneamento básico estipulou como meta universalizar os serviços até 2033. O coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, Gessner Oliveira, diz que a legislação pode impulsionar iniciativas. Você estimula a concorrência e, naturalmente, os contratos também vão ter metas específicas. Agora, é um processo, não é da noite para o dia, porque só para construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, dependendo do tamanho, mas são 2, 3 anos. É muito tempo de espera por algo essencial. É tudo, é lógico, sem água também não somos nada, porque a gente tem que comer, tem que se alimentar, tomar banho, e é isso. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo afirmou que a rua onde mora a Adriana é uma área irregular e que, por isso, não tem serviços de água e esgoto. Um levantamento divulgado hoje retratou os índices de poluição dos rios da Mata Atlântica. Águas cristalinas que formam aquários naturais. Bonito, em Mato Grosso do Sul, é referência no ecoturismo no país. Mas, nos últimos anos, a situação dos rios vem preocupando os ambientalistas. Enfrentam problemas com a falta de cumprimento das legislações vigentes. Além disso, os rios sofrem com a contaminação por poluentes.
e isso está relacionado com o esgoto sanitário que não é ligado corretamente, né, à rede de tratamento. É o que mostra o estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, que monitorou 90 rios brasileiros. O levantamento coletou mais de 600 amostras de água em 16 estados. Nenhum dos rios apresentou qualidade ótima, água totalmente limpa. O índice foi considerado ruim ou péssimo em 20,5% dos pontos de coleta. A água não pode ser usada no abastecimento e nem para irrigar lavouras. Em 72% regular e em quase 7% a água recebeu classificação boa. Aqui em Minas, os pesquisadores coletaram amostras de água deste córrego, na região oeste de Belo Horizonte. A situação encontrada aqui no ano passado é a mesma de 2020. Água poluída que a gente consegue observar facilmente só olhando e sentindo o cheiro. É uma água que desse jeito não pode ser aproveitada para nada. Ela tem um grande índice de fosfato, que é proveniente de sabão, detergente, de nitrato, que vem de esgoto doméstico, o de coliformes totais. Esses 3 índices é o que está mais elevado. As águas do Rio São Francisco, coletadas na cidade de Penedo, em Alagoas, receberam a classificação regular nos 2 últimos anos. Essa qualidade não boa de sua água representa muito das agressões que diversos rios costeiros que atravessam grandes cidades localizadas ao longo do bioma Mata Atlântica vêm sofrendo. E isso representa uma séria ameaça a diversas atividades econômicas realizadas ao longo desse rio, onde cerca de 10% da população brasileira depende de alguma maneira de suas águas. Em São Paulo, o córrego do Sapateiro, que abastece o lago do Ibirapuera, apresentou melhora. A qualidade passou de regular para boa. O educador da Fundação SOS Mata Atlântica defende que outros resultados positivos dependem da participação de todos. A gente vai ter que mudar essa cultura de que existem órgãos que são responsáveis pela água e a gente vai ter que ter uma gestão compartilhada, uma responsabilidade compartilhada. Poder público, empresários, cidadãos e cidadãs, entidades, escolas, todo mundo vai ter que fazer algo, e é possível fazer algo, em prol da manutenção da água em quantidade e com qualidade. O consórcio formado pelas empresas Grupo Cataratas e Grupo Construcap é o novo responsável pelo Parque Nacional do Iguaçu. A concessão de 30 anos foi concedida hoje em leilão na Bolsa de Valores em São Paulo por 375 milhões de reais. Em até 5 anos, esse consórcio vai ter que fazer melhorias em trilhas e em instalações. E o ingresso vai ficar 25% mais barato. A seguir, o presidente Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai ser a porta de entrada das tropas russas para a Europa. O principal opositor de Vladimir Putin é condenado a mais 9 anos de prisão. O governo da China informou hoje que equipes de resgate não encontraram nenhum sobrevivente da queda de um avião ontem numa região montanhosa do sul do país e que as buscas pelas caixas pretas do voo continuam. Elas são cruciais para determinar o que causou o acidente. Segundo veículos de imprensa locais, os bombeiros acharam pedaços do avião e objetos pessoais de algumas das 132 pessoas. Autoridades chinesas declararam que a investigação vai ser difícil por causa da dimensão dos danos que o avião sofreu na queda. A agência de aviação americana e a Boeing anunciaram que vão ajudar. A Rússia intensificou os ataques à cidade portuária de Mariupol depois de a Ucrânia ter declarado que não iria se render. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Ross Salinas e Hernani Lemos. Essas imagens são do aeroporto de Mariupol. A TV estatal da Rússia divulgou vídeos do lugar que estaria servindo de base para os russos. Satélites capturaram outras áreas destruídas da cidade, que está cercada há 3 semanas já. Em Kherson, pelo 2º dia seguido, os moradores entraram em confronto com soldados que ocupam a cidade.
Segundo o Ministério do Exterior da Ucrânia, 300 mil pessoas correm o risco de ficar sem comida e sem remédios porque a Rússia não permite a entrada de ajuda humanitária e nem a retirada de civis. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou a morte de Boris Romanchenko, de 96 anos, num bombardeio em Kharkiv. Ele era um sobrevivente do Holocausto. Durante a Segunda Guerra, passou por 4 campos de concentração nazistas. Romanchenko morreu quando o prédio em que vivia foi atacado, na sexta-feira passada. O parlamento alemão também fez uma homenagem a ele. A vice-presidente da Câmara disse que a morte de Romanchenko lembra que a Alemanha tem uma responsabilidade especial com a Ucrânia. Den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen. O rabino-chefe de Kiev rebateu com veemência o argumento russo de que essa guerra é para acabar com neonazistas na Ucrânia. A gente não precisa de desnazificação, mas eles sim. Estão bombardeando civis, matando gente na fila do pão. O que é isso? Não é fascismo? Os russos dizem que vieram nos salvar, mas estão matando gente. Hoje, o número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da guerra passou de 3,5 milhões. Isso tem colocado uma pressão imensa em várias cidades aqui da Polônia. Agora, imagina ser prefeito de uma cidadezinha de 60 mil habitantes e de um dia para o outro, esse lugar virá um centro da crise de refugiados mais rápida desde a Segunda Guerra Mundial. Foi o que aconteceu com o prefeito da cidade polonesa de Przemyśl. O nome dele é Wojciech Bakun. É uma situação difícil demais para a nossa cidade. A gente tem 60 mil habitantes e já chegou a receber no único dia 50 mil refugiados. A nossa população dobrava de tamanho todo dia. Dia desses, o prefeito recebeu na cidade o ex-vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, um dos líderes da extrema-direita italiana. Em 2019, Salvini impediu a entrada na Itália de imigrantes resgatados do mar Mediterrâneo e responde na justiça por isso. Ao visitar a pequena cidade polonesa para demonstrar apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia, Salvini precisou escutar. O prefeito disse: gostaríamos que fôssemos juntos para a fronteira e para o campo de refugiados, para ver o que o seu amigo Putin fez. Enquanto falava, sacou da jaqueta uma camisa igual a que Matteo Salvini vestiu em 2014. Isso depois que a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia. Quero ver você usar essa camisa lá na fronteira, disse o prefeito. Naturalmente, houve um constrangimento. Salvini falou: desculpa, olha, estamos ajudando refugiados, crianças, mães, pais da Ucrânia. E precisou ir embora. Foi uma forma de falar para o mundo que essa guerra não começou mês passado, mas em 2014. Como é que alguém que apoiou Putin vem aqui para a cidade falar que quer ajudar os refugiados? O prefeito disse que apesar do número de pessoas que chegam diariamente ter diminuído, ainda tem muito trabalho pela frente. Ele explicou que nesse momento, ao contrário dos primeiros dias de guerra, a maioria dos refugiados chega aqui sem qualquer ideia de para onde ir. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento hoje no parlamento italiano. Não foi o discurso inflamado de outras vezes que implorava pela ação direta da OTAN no céu da Ucrânia, arriscando um conflito de grandes proporções. Um Volodymyr Zelensky mais sóbrio denunciou as mortes, principalmente de crianças. Agora já são 117. Falo a vocês de Kiev, uma cidade que para a nossa região tem o mesmo significado de Roma para o mundo, como origem de uma cultura ancestral. E agora estamos à beira da sobrevivência. Para Roma, que é sede da Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, fez um alerta sobre o risco de fome também em outros países. A Ucrânia sempre foi um dos maiores e mais importantes exportadores de alimentos. Mas como podemos semear sob a artilharia russa? Como podemos cultivar quando o nosso inimigo destrói os nossos campos, destrói o nosso combustível?
Zelensky disse que Vladimir Putin usa o dinheiro do petróleo e do gás para financiar a guerra e que a Ucrânia será apenas a porta de entrada na Europa. O objetivo dele é influenciar as suas vidas, controlar sua política, destruir os seus valores, democracia, direitos humanos, liberdade. Mas a barbárie não deve entrar. No fim, pediu sanções ainda mais duras, que a Itália proíba os navios russos de entrarem nos portos do país, incluindo os iates dos oligarcas russos que vêm passar as férias no Mediterrâneo. O primeiro-ministro Mário Draghi respondeu que a Itália congelou mais de 800 milhões de euros dos ativos dos oligarcas e prometeu ajuda também com armas à resistência ucraniana, que chamou de heróica. A Itália, disse Mário Draghi, quer que a Ucrânia faça parte da União Europeia. Lembrou que a Itália já recebeu mais de 60 mil refugiados ucranianos. Os italianos abriram as portas de suas casas e escolas com aquele acolhimento que é o orgulho do nosso país, disse o primeiro-ministro. Antes do pronunciamento, o presidente ucraniano recebeu um telefonema do Papa Francisco. Põe um freno à violência. Zelensky convidou o Papa para ir à Ucrânia devastada pelas bombas. Ele comentou que Francisco diz que entende que ele quer a paz e que deve se defender, o que para o presidente ucraniano soou como uma bênção. A Justiça da Rússia condenou o principal líder da oposição a 9 anos de prisão. Alexei Navalny, muito mais magro, ouviu a condenação por desacato ao tribunal, porque teria insultado um juiz em uma audiência anterior, e por fraude, pelo roubo de 3 milhões e 400 mil dólares de sua própria fundação, que combate a corrupção. O ativista nega todas as acusações. O julgamento foi numa sala improvisada dentro da colônia penal de Pokrov, a leste de Moscou, onde Navalny cumpre outra pena de 2 anos e meio desde 2021. No lado de fora, a advogada dele disse: Alexei se sente bem, sabe que é inocente e vai apelar da decisão. Logo depois, Olga Mikhailova foi detida e liberada horas mais tarde. Navalny é o principal opositor do presidente russo Vladimir Putin. O biógrafo Ben Noble disse que a situação do ativista vai piorar muito numa prisão de segurança máxima e que o objetivo do Kremlin é evitar que ele ofereça qualquer ameaça à liderança de Putin. Navalny representa uma alternativa num país governado por Putin que não permite alternativas. Desde 2011, Alexei Navalny organizou manifestações contra a corrupção na Rússia e contra o presidente Vladimir Putin. Em 2018, lançou sua candidatura à presidência, mas foi barrado pela comissão eleitoral por causa de uma condenação por peculato, que ele contesta. Em 2020, foi hospitalizado em estado grave depois de ter sido envenenado com uma substância tóxica que afeta o sistema nervoso. E foi levado para receber tratamento na Alemanha. Quando voltou, foi preso por violar a liberdade condicional por ter se ausentado do país para o tratamento. Mesmo na prisão, continua fazendo oposição a Vladimir Putin. Na semana passada, aproveitou uma transmissão ao vivo de uma audiência no tribunal para pedir o fim da guerra na Ucrânia. O Departamento de Estado americano criticou a condenação de Navalny, que chamou de prisão política. Ativistas de direitos humanos acreditam que a pena de 9 anos de prisão é também uma mensagem aos manifestantes russos que protestam contra a invasão da Ucrânia. A vice-diretora da organização humanitária Human Rights Watch disse que a mensagem do governo russo afeta o mundo todo. Sadly, I think what it does is it shows that this is possible. Infelizmente, eu acho que essa prisão mostra que é possível um governo silenciar o povo. Então estabelece um precedente terrível. Claro, na Rússia, mas também no exterior. A seguir, o STJ condena o ex-procurador Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula por dano moral. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o presidente Bolsonaro pediu para priorizar solicitações de todos os que são amigos de um pastor.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse a prefeitos, numa reunião, que o presidente Jair Bolsonaro pediu prioridade à liberação de recursos que fossem solicitados por amigos de um pastor. Essa revelação, publicada hoje pela Folha de São Paulo, levou partidos da oposição a recorrer ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República contra o ministro e o presidente. O jornal Folha de São Paulo não revelou quando ocorreu a reunião em que foi gravada a conversa do ministro da Educação com prefeitos. Milton Ribeiro afirma que o governo prioriza prefeituras que peçam a liberação de verba por intermédio do pastor Gilmar Santos. Santos não tem cargo no governo federal. Ele é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros das Assembleias de Deus no Brasil e pastor em Goiânia. Na conversa, o ministro diz que esse foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro. A prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Milton Ribeiro também sugere haver uma contrapartida à liberação de recursos do Ministério. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Na gravação, o ministro não dá detalhes de como esse apoio se concretizaria. A reportagem afirma que a negociação das verbas do MEC para prefeituras também é feita com a mediação do pastor Arilton Moura, integrante da Convenção Nacional de Igrejas e ministros de Assembleias de Deus no Brasil. Assim como Gilmar Santos, Moura não tem cargo no MEC ou em qualquer órgão do governo federal. Mas, com frequência, os dois pastores despacham no gabinete de Milton Ribeiro. A agenda pública do ministro registra 20 reuniões com a participação de Gilmar Santos e Arilton Moura. A primeira foi em 17 de dezembro de 2020, uma visita de cortesia. Depois se tornaram mais frequentes. Só no ano passado foram 18 encontros oficiais. Na pauta, reunião com prefeitos, alinhamento político e obras. Segundo a Folha de São Paulo, os recursos para as prefeituras saem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em agosto de 2021, o pastor Arilton Moura participou de uma agenda com o ministro e o presidente do FNDE, Marcelo Lopes. A relação entre os pastores e Milton Ribeiro foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo na semana passada. O jornal publicou que o MEC tem um gabinete paralelo de pastores que controla a agenda e a verba do ministério. E que Gilmar Santos e Arilton Moura têm trânsito livre no MEC e atuam como lobistas. A reportagem também reuniu vídeos que indicam a proximidade dos pastores com Milton Ribeiro e a influência na gestão do MEC. Em maio do ano passado, após um evento com a presença do ministro, Gilmar Santos afirmou que era o responsável por garantir verbas para prefeituras. Nós estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Eu considerei isso com o ministro Milton, agradecendo a ele e através dele ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eles acreditaram nesta proposta. Então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem para os municípios. Em uma reunião com prefeitos em Coração de Maria, na Bahia, em agosto passado, o ministro agradeceu pessoalmente aos pastores. Meus amigos Arilton e Gilmar, muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Em nova reportagem publicada hoje, o Estadão afirma que desde o início do ano passado, os encontros com os prefeitos no MEC intermediados pelos pastores resultaram em pagamentos e empenhos, que é a reserva de valores do orçamento federal, de 9.700.000 reais. Os pastores também frequentam o Palácio do Planalto. Em abril de 2019, Gilmar Santos foi fotografado ao lado do presidente Bolsonaro durante uma audiência. Em outubro do mesmo ano, ele e Arilton participaram de um evento com o presidente. A agenda de hoje de Milton Ribeiro tinha apenas um compromisso oficial em São Paulo, mas o ministro desistiu da viagem. O Ministério da Educação não explicou o motivo da desistência. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, disse à Globo News que cobrou por telefone que Milton Ribeiro desse explicações.
Recentemente, Sóstenes migrou para o PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. No meio da tarde, o ministro mandou uma nota à bancada evangélica. Só depois o texto foi encaminhado à imprensa. Na nota, o ministro disse que, diferentemente do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do FNDE. Que não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. O ministro disse que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem. Milton Ribeiro também declarou: independente de minha formação religiosa, que é de conhecimento de todos, reafirmo meu compromisso com a laicidade do Estado. Ressalto que não há qualquer hipótese e nenhuma previsão orçamentária que possibilite a alocação de recursos para igrejas de qualquer denominação religiosa. Mas o ministro não fez nenhuma referência à gravação da conversa que teve com prefeitos, nem desmentiu a veracidade do áudio publicado pela Folha de São Paulo. Milton Ribeiro também não esclareceu se os pastores atuam como intermediários dos recursos do MEC. O caso teve repercussão no Congresso. Partidos de oposição defendem a convocação de Milton Ribeiro. Parlamentares entraram com representação contra o ministro na Procuradoria-Geral da República por improbidade administrativa. Também apresentaram notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, pedindo investigação do ministro e também do presidente Jair Bolsonaro. Até agora, deputados apresentaram 6 pedidos para convocar o ministro no plenário da Câmara. Cabe ao presidente Arthur Lira, do Progressistas, pautar os pedidos, que precisam ser aprovados por maioria simples. Ao chegar à Câmara no início da noite, Lira disse que não ouviu a gravação e que ainda não tratou de uma eventual convocação do ministro com líderes dos partidos. O ministro da Economia anunciou o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais em gastos públicos previstos para este ano e ainda não divulgou as áreas atingidas. O decreto presidencial vai ser publicado até o fim do mês. Os estados decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS que incide sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. Depois de amanhã, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados deve estipular a alíquota única desse imposto sobre o diesel. O Congresso aprovou, neste mês, o projeto que determinou a unificação. Por 4 votos a 1, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol indenize por danos morais o ex-presidente Lula no caso que envolveu o uso de um arquivo do programa PowerPoint. O processo chegou ao tribunal depois que o ex-presidente Lula sofreu derrotas nas 2 primeiras instâncias da Justiça em São Paulo, que rejeitaram o pedido de indenização por danos morais. O caso envolve uma entrevista coletiva organizada em 2016 pelo então procurador Deltan Dallagnol, que na época comandava a Operação Lava Jato no Paraná. Durante a apresentação da denúncia sobre o caso do triplex do Guarujá, Dallagnol usou uma ilustração em que o nome de Lula aparecia no centro da tela, cercado por 14 expressões como petrolão e perpetuação criminosa no poder. A defesa do ex-presidente foi à justiça, alegando que Dallagnol agiu de forma abusiva e ilegal ao apresentar Lula como personagem de esquema de corrupção, o que configuraria um julgamento antecipado, e que o PowerPoint tratou do crime de organização criminosa, o que não fazia parte da denúncia em questão. Os advogados de Deltan Dallagnol disseram que a entrevista ocorreu dentro do exercício regular de procurador da República. Hoje, o relator do caso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, acolheu os argumentos da defesa de Lula e votou a favor da indenização. Segundo ele, Dallagnol extrapolou as funções de procurador, provocando danos à imagem, à honra e ao nome do ex-presidente. Essa espetacularização do episódio não é compatível nem com o que foi objeto da denúncia, nem parece compatível com a seriedade que se exige na apuração desses fatos. Luiz Felipe Salomão foi seguido pelos ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marcos Buzzi. A ministra Maria Isabel Galotti foi a única a votar contra. Essa entrevista não foi dada como qualquer um do povo. Ela foi dada por um procurador da República em ambiente institucional.
O ex-presidente Lula pediu 1 milhão de indenização. Os ministros decidiram por um valor menor, R$ 75 mil, que com juros deve ficar em um pouco mais de R$ 100 mil. Deltan Dallagnol ainda pode recorrer ao próprio STJ. Em nota, Dallagnol disse que a decisão gera insegurança jurídica e que investigadores, promotores e juízes terão receio de fazer seu trabalho de investigar e punir criminosos poderosos e de informar a sociedade. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão do STJ é uma vitória do Estado de Direito e um incentivo para que todo e qualquer cidadão combata o abuso de poder e o uso indevido das leis para atingir fins ilegítimos. Que Lula recebeu de Dallagnol o tratamento de culpado quando não havia sequer processo formalmente aberto. Disse ainda que o ex-presidente não praticou qualquer ato ilegal antes, durante ou após o exercício do cargo de presidente e que a indenização reconhecida em favor de Lula é apenas um símbolo da reparação histórica que é devida. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais absolveu o ex-governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, da acusação de tráfico de influência e lavagem de dinheiro em benefício próprio nas eleições de 2014. Esse processo era de 2019. Nas redes sociais, o ex-governador Fernando Pimentel disse que foi absolvido por unanimidade e que foi feita a justiça. O Ministério Público não informou se vai recorrer. O YouTube anunciou hoje que vai remover vídeos que propaguem mentiras sobre as eleições de 2018. A plataforma se comprometeu a banir todas as alegações falsas sobre fraudes, erros ou problemas técnicos nas urnas. Essa mesma regra foi usada nas últimas eleições dos Estados Unidos e da Alemanha. Hoje, pela terceira vez, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, cobrou a adesão do Telegram ao combate às fake news nas eleições de outubro deste ano. O TSE já afirmou esse acordo com outras 8 plataformas digitais que se comprometeram a identificar informações falsas e a remover o conteúdo da internet. A seguir, cresce o número de jornalistas alvos de violência no Brasil. Um adolescente esfaqueia 2 colegas numa escola de São Paulo. A seleção brasileira teve hoje o primeiro treino com todos os jogadores convocados para essa rodada das eliminatórias da Copa. Depois de 4 meses, Neymar está de volta. Ele não participou dos últimos 3 jogos da seleção. Chegou hoje de manhã e com saudades. À tarde ele já estava em campo para o primeiro treino com o elenco completo. A fase é de muitas críticas em Paris, mas aqui o que não falta é carinho. Faltam só 8 meses para a Copa do Catar e Neymar é possivelmente o único jogador com vaga garantida no ataque. Contra o Chile ele vai jogar ao lado de Vinícius Júnior e Antony, 2 jovens que chegaram há pouco tempo na seleção. Lucas Paquetá vai ser o armador. Tem determinado adversário que tem certas características que pode ser que eu seja utilizado dessa forma. E eu me sinto bem também em estar no meio campo, eu já comentei sobre isso, seja de segundo homem ou na minha posição de origem, que é um meio avançado. Na defesa, a história é bem diferente. É o setor da equipe mais consolidado e com menos disputas. E, ao mesmo tempo, é onde estão a força e a experiência dessa seleção brasileira. Eu acho que é o ponto seguro da equipe, onde passa segurança para o restante do grupo. A gente conta com essa irresponsabilidade, vamos dizer assim, dos nossos atacantes, porque você estando bem atrás, lá na frente os meninos vão fazer a diferença, né? Porque tem qualidade para isso. A seriedade está no jeito e na trajetória de Thiago Silva. 37 anos, a caminho da 4ª Copa do Mundo e com a tranquilidade de quem sabe que é titular. Ao lado de Marquinhos e com Casimiro à frente deles, os 3 se revezam como os capitães do time e são protagonistas do sistema defensivo do Brasil. Nenhuma derrota nessas eliminatórias e apenas 5 gols sofridos. Eles jogam no lado oposto do campo, mas são fundamentais para que o principal jogador do ataque da seleção seja feliz de um jeito que há tempos não se vê. O técnico Bernardinho pediu demissão da seleção francesa de vôlei. Ele ficou 5 meses no comando da equipe e disse que pediu para sair por questões familiares. Bernardinho segue como treinador do Sesc Flamengo, que está disputando a Superliga Feminina. Com 5 anos de atraso, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou hoje
uma das obras prometidas como legado da Olimpíada de 2016. Operários vão desmontar a Arena do Futuro, no Parque Olímpico, e a estrutura vai ser usada para construir 4 escolas em outras áreas. A Prefeitura alegou que o projeto ficou paralisado na gestão passada. As escolas devem ser entregues no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite ao SUS distribuir remédios para uso diferente daquele aprovado pela Anvisa. A lei exige recomendação da Conitec, a comissão que assessora o Ministério da Saúde nesses casos, e comprovação científica da eficácia, efetividade e segurança. A Anvisa afirmou que essa lei pode aumentar eventos adversos entre os pacientes e que estuda medidas para monitorar a aplicação da regra nova com o objetivo de proteger a saúde pública. Vamos ver agora os números da pandemia, da vacinação no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Bruno Tavares, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 410 mortes por Covid. A doença matou 657.773 brasileiros desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram quase 42 mil novos casos conhecidos. O total já se aproxima dos 29.700.000. A média de casos tem redução de 29% na comparação com 2 semanas atrás. São 35.916 novos casos por dia, a mais baixa desde o dia 9 de janeiro. A média de mortes também está em queda, de 40%. São 303 óbitos por dia. Agora a vacinação. Entre os brasileiros que têm 5 anos ou mais, 79,61% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 45,52% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Bruno Tavares, ao vivo de São Paulo. Obrigado, Bruno. Um aluno de 13 anos esfaqueou 2 colegas na sala de aula em São Paulo. A Gabriela Dias tem mais detalhes para a gente. Gabriela, boa noite. Gabriela, me ouve? Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. O caso aconteceu hoje, no fim da manhã, dentro da sala de aula, durante o intervalo entre uma aula e outra, numa escola particular da Zona Leste de São Paulo. Um menino de 13 anos se levantou e deu aproximadamente 10 facadas numa colega de sala de 12 anos. Um outro menino de 11 anos tentou impedir a agressão e acabou sendo ferido de leve. Ele recebeu atendimento médico e já foi liberado. A menina esfaqueada está num hospital da capital paulista e não corre risco de morrer. E foi a diretora da escola quem a levou para o hospital. Ela contou que a menina achava que tinha sido atingida por uma caneta, mas no hospital os médicos constataram que os ferimentos tinham sido feitos por uma faca, que mais tarde foi encontrado dentro da sala de aula. A polícia já ouviu a diretora e o pai do menino que esfaqueou a colega. O delegado diz que o menino está em estado de choque. Ele vai ser levado ainda hoje para a Fundação Casa, que é um centro socioeducativo para menores infratores. O motivo desse ato de violência ainda vai ser investigado. Um policial que atendeu a ocorrência na escola disse que o menino contou a ele que era vítima de bullying. Mas a escola disse não ter conhecimento de nenhum atrito entre os dois. Bonner, Renata. Uma história muito triste. Obrigado, Gabriela Dias, trazendo as informações de São Paulo, Renata. A Polícia Civil de São Paulo identificou e indiciou o agressor de uma equipe de jornalismo da Globo no começo do mês. Adriano Ferreira de Queiroz, de 33 anos, segurava um cachorro amarrado a uma corrente e começou a xingar os repórteres Renato Biasi e Ronaldo de Souza, que faziam uma reportagem no centro da cidade. Depois, o homem usou a corrente para agredir a equipe e feriu na mão o repórter cinematográfico Ronaldo de Souza, que precisou ser operado e está em recuperação. As motivações do agressor que tentou impedir o trabalho da imprensa ainda não são claras. Ontem, ele foi levado para a delegacia e interrogado e vai responder por lesão corporal de natureza grave e injúria, punível com mais de 6 anos de prisão.
No ano passado, o Brasil registrou uma média de quase 3 ataques a jornalistas por semana. Em 2021, foram registrados 145 casos de violência contra profissionais de imprensa em todo o país. Uma pequena redução em relação a 2020, mas o número de vítimas aumentou 21%, de 189 para 230. A constatação está no relatório anual Violações à Liberdade de Expressão, feito pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. A ofensa foi a agressão mais comum, com 89 vítimas. Depois, agressões físicas. Ao todo, 61 profissionais receberam chutes, pontapés, socos e tapas em 2021. Outros 43 profissionais foram alvos de intimidações. A liberdade de imprensa não aceita retrocesso. O direito constitucional da sociedade brasileira de ser informada sobre fatos que impactam o seu cotidiano somente estará garantido com uma imprensa livre, independente e plural. E é fundamental para as democracias, especialmente para a democracia no Brasil, que a imprensa tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho informativo, que é fundamental dentro de um Estado democrático de direito. As ameaças, inclusive de morte, também estão presentes no cotidiano do jornalismo. Nem sempre são notificadas. Mesmo assim, os casos registrados dobraram de 4 para 8 em 2021, incluindo o uso de armas de fogo. Os ataques na internet caíram. O uso de palavras de baixo calão, expressões depreciativas e pejorativas. Ainda assim, foram 4.000 ataques virtuais por dia, ou quase 3 agressões por minuto. Todos esses números confirmam um outro dado sobre o nível de liberdade de expressão por aqui. O levantamento feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras em 180 países indica que o Brasil vem sofrendo retrocessos seguidos nos últimos 4 anos e caiu 4 posições no ranking mundial de 2020 para 2021. Pela primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito há 20 anos, o Brasil entrou para a chamada Zona Vermelha. Ou seja, ser jornalista aqui é considerado difícil. A Noruega ficou em primeiro lugar no ranking da liberdade de expressão pelo 5º ano seguido. Na sequência estão Finlândia, Suécia e Dinamarca. A ABERT incluiu esse levantamento em seu relatório e reforçou a preocupação com ataques à imprensa neste ano eleitoral, que muitas vezes são incentivados por autoridades. Acho que é fundamental que as nossas principais autoridades, eu começo aí pelo próprio presidente da República, que é a maior autoridade do país, que temos que ter muita tranquilidade e calma nesses momentos para que a gente não guie nos apoiadores um discurso de ódio. Não tem dúvidas, não há nenhuma dúvida de que as autoridades têm que ter muito cuidado, muito equilíbrio nesses momentos, aí, principalmente no ano eleitoral, como vai ser esse em 2022. O Palácio do Planalto não se manifestou. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite.